Olá, nós estamos aqui juntos no programa Com a Palavra. Eu sou o Padre Adriano Monteiro e nesta sexta-feira da Misericórdia Divina, eu gostaria de convidar você para que fizesse uma experiência, se deixasse tocar pela misericórdia do Senhor, isto é, pelo amor que Deus derrama sobre cada um de nós. Por isso, vamos iniciar o nosso programa, a nossa oração, a nossa reflexão, com uma oração junto a Jesus, a Divina Misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo da sua misericórdia e da sua miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que cumpramos a vossa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido, e esperemos que alcancemos tudo que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Junto de Jesus, da Divina Misericórdia, nosso coração se enche de alegria, porque sabemos que apesar de todas as dificuldades da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Como nós acabamos de rezar, Ele derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, para que sejamos capazes de suportar todas as provações que a vida muitas vezes nos apresenta. Por isso, eu gostaria de convidar você para que comigo façamos uma reflexão. E essa nossa reflexão será a partir de um texto sagrado. Então aproximemo-nos da Bíblia, a palavra de Deus. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra de Deus é uma faca, uma espada de dois gumes que penetra a nossa alma, que transforma a nossa vida. O tema de hoje é a fé em meio às grandes dificuldades. E a palavra que nos ilumina junto a este tema é tirada da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. E assim nós ouvimos: considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Olha o que nós acabamos de ouvir. É uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que eu posso dizer que é uma alegria passar por provações? Na ótica do mundo,
isso parece loucura. Por isso, muita gente diz que os cristãos são pessoas meio dadas ao masoquismo, isto é, elas sentem prazer em sofrer. Mas isso não é verdade. O segredo é que nós, como cristãos, entendemos que este mundo é marcado pelo sofrimento, é marcado pela maldade, é marcado pela dificuldade. Esse mundo, ele ainda não é um mundo definitivo. Então, enquanto nós caminhamos nesse mundo aqui, hoje, nós entendemos que a qualquer momento alguma coisa pode nos acontecer. Podemos ser acometidos, por exemplo, por uma grave doença, podemos sofrer um acidente, podemos de fato, muitas vezes ser perseguidos por alguém que não gosta de nós, dentro do ambiente de trabalho. Podemos muitas vezes perder um filho. Enfim, as coisas acontecem. E aí eu posso ter duas atitudes. Uma, primeira, que a grande maioria das pessoas tem, que é a atitude de desespero. E por que nós nos desesperamos? Por que há tantas pessoas que se desesperam? Porque elas não têm Deus em suas vidas e em seus corações. Elas escolheram caminhar sozinhas. Elas esperaram naquilo que o mundo dá, mas o mundo não nos dá nada. E nós, caminhando sozinhos, quando o sofrimento vem, nós acabamos também sofrendo sozinhos, sem nenhum consolo, sem nenhuma misericórdia, sem aquilo que é a graça de Deus que nos ajuda. Por isso, as dificuldades da vida, elas existem. E nós, então, quando nos colocamos aqui junto à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que na sua infinita misericórdia faz brotar do seu coração o sangue e a água, Ele nos lava e Ele nos cobre de uma força espiritual imensa. E aí então é o segundo tipo, a segunda categoria de pessoa que não está sozinha, mas está com Deus, que caminha com Deus, que segue os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando o sofrimento vem, ele sente um consolo enorme e gigantesco. Ele sabe que esse sofrimento que aqui ele está passando é um sofrimento provisório, porque nesse mundo nada é definitivo, nem a alegria e nem a tristeza. E após uma grande noite de escuridão, vem o sol do amanhecer. Então nós, cristãos, somos marcados pela esperança, a esperança de uma vida nova, a esperança da superação de um sofrimento, a esperança de que nós temos Jesus que intercede e que com a sua mão sagrada abençoa e alivia o nosso sofrimento. Então eu gostaria de dizer a você, a convidar você para experimentar essa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e na sua alma. Como? Tendo essa confiança, crescendo na sua vida de oração, deixando que Jesus entre na sua existência, para que Ele, ao chegar a você, Ele traga luz, traga sentido e traga também muita força, porque às vezes nós temos vontade, é verdade,
de desistir, nós temos vontade de jogar tudo para cima, de dizer: chega, basta de sofrimento, bastam as dificuldades, eu não consigo mais. Mas é naquele momento de desespero, de desesperança, o Senhor vem com a sua misericórdia e compreende a nossa fraqueza, a nossa humanidade, a nossa pequenez. E Ele nos dá força para que nós possamos continuar o nosso dia a dia. Então, rezemos e peçamos ao Senhor que Ele nos dê todos os dias essa graça, para que possamos carregar as nossas cruzes com alegria, com altivez e com o desejo de sermos com Ele corredentores do mundo. Reze, peça a Deus, seja corajoso, seja corajosa e não se deixe levar pelo desespero. Vamos para o nosso intervalo e você se coloque na presença de Deus e daqui a pouco voltamos com o nosso programa Com a Palavra. O que é mais precioso para nós que temos fé é a presença de Jesus na Eucaristia. Santa Missa, com o Padre Reginaldo Manzotti, o sacerdote que transforma milhões de corações, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba. Todo domingo, 8 da manhã. Santa Missa. Faça a sua comunhão espiritual e viva o Evangelho junto com a TV Evangelizar. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar, ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose? O magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É um mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga, pagamento para daqui 45 dias. Ligue agora, 0800 591 8773. Nossa parada hoje é em Ivaté, onde era barro, virou asfalto. E hoje estamos em São Tomé, que teve vidas completamente transformadas. Rota do asfalto novo, vida nova. A nossa moradia aqui era difícil sem o asfalto, agora com o asfalto ficou uma beleza. Era precária a situação aqui na rua. Era um sonho, mas se tornou realidade. Segue a gente na Rota do Asfalto Novo, Vida Nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Camisetas personalizadas com qualidade e agilidade é na Mega Atacado. Aqui você encontra as melhores opções de camisetas para o seu grupo da igreja, sua empresa, eventos ou seu time esportivo com estampas em alta resolução. E o melhor? Você pode fazer seu pedido a partir de apenas uma peça e ainda garantir descontos especiais por quantidade. Enviamos para todo o Brasil. Não perca tempo, ligue agora ou escaneie o QR Code e transforme suas ideias em realidade. Mega Atacado, você imagina, a gente estampa. Nesta sexta-feira, no programa A Vida em Foco, vamos entender o que acontece no trânsito, que as pessoas se irritam, brigam. Então, eu vou esperar você às 3h30 da tarde. Voltamos com o nosso programa Com a Palavra. Eu sou o Padre Adriano Monteiro, aqui da Arquidiocese de Curitiba, pároco da paróquia Santo Antônio, do bairro do Uberaba. E agora eu gostaria de continuar com você esta reflexão. Por isso, vamos novamente nos aproximar da Bíblia, da Escritura Sagrada, e vamos lembrar que estamos refletindo o texto
da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde esse grande homem, esse grande escritor sagrado, nos lembra que nesse mundo nós vamos passar por diversas provações, porém nós devemos tirar dessas provações a paciência. Eu diria com toda sinceridade para você que me escuta, que como padre, ao longo da minha vida, eu vi muita gente sofrer. Ainda hoje, eu recebi a notícia que o marido de uma pessoa muito conhecida e amada faleceu. Essa mulher, há pouco tempo atrás, perdeu também o seu filho, com 30 anos de idade. E assim, quando isso acontece, até eu mesmo, como padre, fico sem palavras. O que eu vou dizer para uma mãe que perde um filho, para uma esposa amada que perde o seu marido? Mas essas pessoas, assim como ela, vamos aos poucos amadurecendo, e o sofrimento vai nos dando fortaleza de espírito, clareza de que essa vida, como eu disse anteriormente, ela não é definitiva. Muita gente vive uma certa ilusão. Eles deixam a morte e o sofrimento como se fossem coisas que não existissem. Eles acham que a ciência, a medicina, a psicologia, tudo isso pode nos libertar do sofrimento. Aliás, hoje em dia, qualquer coisinha é causa de medicação. Estou com dor de cabeça, tomo um comprimido. Me sinto um pouquinho angustiado, deprimido, tomo um remédio. Tenho esse ou aquele sentimento, tomo também uma medicina. Ok, ninguém está falando nada contra a medicina, contra a ciência, mas o sofrimento, ele é uma realidade. E a palavra que nós ouvimos na carta de São Tiago é provação. E a palavra provação, ela vem de uma experiência que ainda hoje acontece. Pega-se um cadinho, que é um recipiente de porcelana que suporta altas temperaturas. Embaixo desse recipiente é colocado um fogo muito intenso e forte. E dentro deste cadinho, isto é, deste recipiente, é colocado o ouro bruto com todas as outras impurezas, outros metais. E na medida em que o fogo vai se tornando sempre mais intenso, aquilo que não presta, isto é, os metais menos valiosos e as impurezas, elas vão evaporando e se dissipando. No final do processo, permanece ali dentro daquele recipiente, do cadinho, somente o ouro e o ouro puro. Então o tempo de provação é um tempo de fogo. É um tempo em que você passa de uma situação. De repente você estava levando uma vida tranquila, tudo estava indo bem, você tinha saúde, estava tendo prosperidade nos seus negócios, a família vivia em paz. Parecia que você já estava no céu, vivendo aqui na terra. Mas quando aparece o sofrimento, e aí nós lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, que também passou por um sofrimento, por uma cruz profunda, uma cruz pesada, uma cruz difícil. Ele foi humilhado, cuspido, escarrado, ele foi escarneado, ele foi realmente humilhado. Ele não se tornou belo diante dos homens. Assim, quando nos acontece algo ruim,
nós vamos ser provados nesse fogo espiritual. Imagine você receber o diagnóstico de uma doença bastante grave. Imagine você receber a notícia que alguém que você ama morreu. Imagine você receber a notícia que aquele emprego que lhe dava uma situação extremamente confortável, ele foi cortado. Agora você está no meio do fogo, no meio da provação. E aí, tudo aquilo que você falava, que você acreditava, que você proclamava, que a vida é boa, que Deus é bom, que Deus é amor, que nós podemos tudo, que eu sou forte, que eu sou jovem, que eu sou corajoso, que eu consigo suportar tudo, que eu consigo de fato enfrentar como um tigre todas as adversidades da vida. Tudo isso que você falou, tudo isso que você acreditava, vai ser colocado em xeque, vai ser provado. E aos poucos, na medida em que esse fogo vai queimando a sua vida, isto é, vai provando você, teoricamente, as impurezas e as coisas ruins vão embora. E vai permanecer o quê? Aquilo que é essencial. E o que é essencial na vida? É a presença de Deus, é a presença do amor. De repente você que trabalhava como louco, agora percebe que a sua família é a única coisa que você tem de fato. Você que acreditava nas suas forças, você entende que a única força necessária é aquela que vem da fé, que vem de nosso Senhor. Você que acreditava que de repente qualquer coisa você resolvia com as suas capacidades intelectuais ou com os seus dons, agora tudo isso não tem mais significado. Aí você pode jogar tudo para cima e desistir, ou você pode caminhar como um homem sábio, paciente, que entende que a vida ela é como é, e que nós, por mais capazes que sejamos, não podemos fazer grandes modificações. Nós podemos viver essa vida no amor e na presença de Deus. Repito, podemos viver essa vida na companhia de Jesus, que é misericordioso, que compreende a minha pequenez, que compreende as minhas limitações, que compreende que eu luto, mas continuo pecando, que eu continuo na minha vida sempre sendo aquela pessoa que não consegue evoluir espiritualmente. Mas isso não deve ser causa de desânimo, porque a grande beleza da vida humana é aquela pessoa que nunca desiste, que luta. E às vezes você ou eu temos um pecado, temos um defeito, a gente manca um pouco, mas é melhor continuar caminhando, mancando, do que desistir de caminhar. É importante confiar-se no Senhor. Então, depois da prova, nós crescemos na paciência. E a paciência é uma virtude de um homem e de uma mulher que espera em Deus. Você e eu temos que ser pessoas pacientes. A nossa fé, ela é provada no meio das dificuldades. E a própria vida apresenta essas dificuldades. Não há necessidade de você querer fazer uma penitência artificial, provocando sofrimentos desnecessários,
porque a vida apresentará a você e a mim sofrimentos que são muitas vezes fortes e pesados. E na medida em que você vai sendo provado, que você vai superando este sofrimento, esta dificuldade, você pode realmente crescer espiritualmente. Você pode ser uma pessoa que dá um testemunho de vida e que você pode realmente proclamar com a vida e com os seus lábios o amor e a misericórdia do Senhor. Nesse dia em que nós celebramos a misericórdia divina, nós podemos nos confiar sempre naquele que agora nós nos aproximamos, em Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele que aparece a Santa Faustina derramando sangue e água, esses raios branco e vermelho que nos ajudam, que são as graças necessárias que nós vamos receber todos os dias para sermos mais fortes, diligentes, corajosos, que nós possamos de fato com Ele crescer. Por isso, agora com Jesus, eu gostaria de pedir por você, meu irmão e minha irmã, pela sua família, por aquelas pessoas que sofrem, por aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento e uma provação muito intensa, que você nunca desista, que nosso Senhor Jesus Cristo derrame suas graças e suas bênçãos sobre o seu coração, sobre a sua alma, que você sinta o amor de Deus, este consolo e este conforto. Que o Deus eterno e todo-poderoso, na sua infinita misericórdia, abençoe-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Noite de louvor, Cerco de Jericó. Junte